Realmente, no primeiro vídeo nós falamos sobre 9 maneiras terríveis de deixar esse mundo. E aqui vamos complementar com mais algumas que a série de Attack on Titan mostrou para nós. Veja as formas mais agonizantes e desesperadoras de deixar esse mundo. Salve fanáticos em Attack on Titan e inscritos desse canal. Eu sou o Joel e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro. Se você já é inscrito, deixa aí aquele like. Vamos começar pelo Erwin. O Erwin é aquele tipo de pessoa que inspira multidões, inspira massas. Ele fez a frase Shinzo o Sasageyo ficar conhecida em todo o mundo dos fãs de Shingeki no Kyojin. E o cara inspirava a mente de todo mundo. Sério, ele era completamente insano. Quando a questão era liderar e convencer as pessoas a entregarem a sua própria vida para um objetivo maior, que era o bem da própria humanidade, ele conseguia, com seus discursos épicos, motivacionais e inspiradores, ele conseguia levar qualquer um a fazer qualquer coisa pelo bem da humanidade. Os soldados da tropa de exploração que estavam sob o seu comando já eram pessoas que sabiam que tinham um determinado risco de entrarem na cova. Afinal, entrar na tropa de exploração é sinônimo de perigo. E todos eles já sabiam disso, mas é natural do ser humano ter medo. O medo nos protege, o medo nos dá possibilidade de sobreviver. E sabendo que os seus soldados estavam cheios de medo e que isso era completamente normal, Erwin tinha sempre a frase perfeita. Ele tinha sempre o texto motivacional correto, sempre aquela frase inspiradora que tocava no coração de todas as pessoas e faziam com que eles se motivassem para aquele combate. Um combate que levaria suas vidas, mas as suas vidas seriam plantadas como sementes que construiriam um novo futuro para suas famílias, entes queridos e toda a humanidade dentro das muralhas. Em uma dessas missões, na última missão de Erwin, ele fez um de seus discursos e fez com que todos os seus homens aceitassem entrar em uma missão suicida. Uma missão onde eles entregariam o seu coração de todas as formas em uma investida impossível de se vencer contra o Titã Bestial e o seu arremesso de pedras. Pedras que voam em uma velocidade supersônica, que simplesmente ao acertar em alguém, por mais que não fosse um ponto vital, a pessoa teria sérias complicações. E assim, heroicamente, Erwin fez o seu último comando para o Levi. Enquanto essa investida frontal contra o Titã Bestial o distraía, o Levi iria pelo lado e iria pegar ele de surpresa e eliminaria ali mesmo o Zeke e o seu Titã. Durante essa investida, muitas pessoas foram morrendo pelo caminho pelas pedradas violentíssimas que vinham da direção do Titã Bestial. Erwin plantou ali a sua vida. Ele saiu ferido. De várias batalhas, Erwin havia sobrevivido, mas ali ele tinha praticamente escolhido morrer. Ele escolheu que ali seria o seu fim. E quando Levi teve a opção de trazê-lo de volta à vida, aplicando nele o líquido para transformá-lo em Titã Colossal, dando para ele o corpo de Bertholdt, ele pensou duas vezes, porque o próprio Erwin já tinha lutado demais. Ele já tinha enfrentado vários titãs. Ele tinha sobrevivido e visto várias pessoas morrerem sob o seu comando. Nessa última investida, todos os homens que ele motivou e inspirou morreram, e é impossível dizer a profunda tristeza que Erwin enfrentaria ao voltar à vida com um poder colossal, sabendo que ele foi o responsável pela morte de todos aqueles homens. Refletindo sobre isso, Levi tomou a decisão muito mais do que difícil de escolher Armin. E assim, Erwin deixou esse mundo, mas como um herói. Hange foi uma mulher que acreditou em seus princípios até o fim. Quando ela viu o estrondo com seus próprios olhos, ela, que sempre amou os titãs, pela primeira vez sentiu temor no coração. Ela sempre quis entender, analisar, estudar os titãs e descobrir o que realmente eles eram. Mas quando Hange descobriu toda a verdade sobre os titãs, aquilo não era mais tão bonito quanto ela imaginava. Eram pessoas condenadas por uma ditadura a vagarem eternamente em forma de titãs. E isso não era nem um pouco engraçado. Quando Hange se viu pressionada entre os titãs colossais do estrondo e decisões impossíveis novamente,
ela decidiu ficar para trás. E os titãs do estrondo, os titãs colossais que fazem o estrondo, emanam uma fumaça extremamente quente, naturalmente mais quente do que os titãs menores e puros. E assim, em uma tentativa frustrada de tentar parar pelo menos um pouco, atrasar nem que seja minimamente os titãs colossais, ela ficou para trás para lutar contra todos eles. Range talvez teve o maior ato de coragem de toda a obra. Primeiro, porque ela não gostava de matar titãs, ela preferia que eles ficassem vivos para experimentos. E depois, ela foi a única pessoa em toda a série que enfrentou os titãs colossais sem ter nenhum tipo de poder, completamente sozinha, e foi ali para cima deles, mano a mano. Range foi mais uma das pessoas que sacrificou a sua vida para que a humanidade tivesse algum futuro. Ela acreditava nos seus princípios e acreditava piamente que fazendo aquilo ela estaria ajudando e muito a humanidade a progredir por um caminho de paz. Essas pessoas que dão as suas próprias vidas em benefício dos outros é o que nós podemos chamar de heróis. Franz. Franz é um soldado calmo, que nunca foi visto nem ao menos abalado com coisas sérias e graves. Ele prometeu à sua amada cuidar e proteger dela até o fim, mas isso infelizmente não aconteceu. Na Batalha de Trost, Franz foi devorado, sendo que um titã o dilacerou ao meio, mordendo o seu corpo, dividindo a parte superior da parte inferior. A parte inferior foi engolida pelo titã e a parte superior foi cuspida como lixo para o chão. Ao encontrar a parte superior do corpo do seu amado, Hannah tenta revivê-lo a todo o custo, pois ela o amava e só queria ficar com ele mais tempo. Ela simplesmente rejeitava acreditar na realidade de que ele tinha morrido ali daquela forma. E assim, ele parte dessa vida sem ter cumprido a sua única promessa de proteger a mulher que ele amava. Zofia era amiga de Gabi e Falco e era uma candidata a guerreira. Ela estava ali treinando porque ela queria o posto de guerreira, ela queria herdar um titã e assim dar benefícios para toda a sua família como uma marleana honorária. Benefício que é dado aos Eldianos que possuem titãs ou são médicos ou contribuem de alguma forma para o exército de Marley. De todas as formas, Zofia ficou em pânico porque ela estava simplesmente em um evento muito grande, cheio de pessoas. Ela tinha acabado de experimentar o seu primeiro festival, comido um monte de coisas às custas do Reiner e tinha até se divertido um pouco naquela vida que era só treino, exército e práticas militares. Nessa noite ela viu Willy Tybur, um homem da alta nobreza, declarando guerra contra a Ilha Parades. Logo a seguida, é ouvido um tremor. O prédio se rasga ao meio como se não fosse nada. E do meio dele sai um gigantesco titã, o titã de ataque, o titã do Eren, que rasga Willy Tybur e a alta nobreza, destruindo e matando pessoas com uma violência e uma velocidade muito fora do comum. Nos seus últimos momentos, ela provavelmente deve ter pensado em como que seus amigos, sua família e todas as pessoas que ela conhece pereceriam ali mesmo pelas mãos de Eren Yeager e seu gigantesco poder do Titã Fundador e do Estrondo. Bom, mas ela não viveu para ver o resultado, ela simplesmente morreu imaginando como seria terrível o fim de cada um deles. Enquanto ela está em pânico, desesperada, vendo ali na sua frente o seu maior inimigo, o inimigo do mundo, aquele que todas as pessoas querem capturar e usar o seu poder, ela é violentamente esmagada por uma pedra, um dos escombros que saiu da grande e forte explosão de ataque do Eren. E assim ela encerrou sua curta vida sem ter feito praticamente nada. E entre todas as várias mortes que aconteceram no dia desse ataque, uma delas se destacou mais do que as outras, que é a morte de Udo, que também era um dos amigos de Gabi. Udo também ficou apavorado e em pânico e queria somente ajudar os seus amigos. Em uma tentativa de ajudar, ele acabou ficando para trás no meio da correria. As pessoas desorganizadas e apavoradas não conseguiam ver o que estavam fazendo, muito menos onde estavam pisando. E essa multidão gigantesca, na verdade, estava pisando em cima de alguma coisa. Eles estavam pisando em cima de um menino. Udo, como todos os candidatos a guerreiros, só queria se destacar entre o povo de Marley para ganhar um título de marleano honorário. Mas as pessoas apavoradas pisotearam Udo. Mas pisotearam em um número tão grande e em vezes tão repetidas que ele se tornou praticamente parte do chão. Ele foi completamente amassado e morreu ali mesmo, ouvindo centenas de pessoas pisando em cima da sua cabeça.
Flock estava lutando pela facção Jäger e defendendo seu objetivo, mesmo que isso consistisse em lutar contra os seus próprios amigos. E no meio de toda essa confusão, lutas e muitas mortes, Flock foi atingido no ar. Gabi acertou ele e ele ficou gravemente ferido, mas ele prendeu seu equipamento de manobra 3D no navio e conseguiu ir junto com eles. Ele foi se arrastando pela água salgada com seus ferimentos abertos até conseguir finalmente alcançar eles. Quando ele chegou, ele não conseguiu fazer nada. Ele foi acertado por um gancho no equipamento de manobra 3D que entrou no seu pescoço. Mikasa, assim, matou Flock. E ele morreu vendo ali seus amigos que tinham se tornado seus inimigos. Ele acreditando que estava defendendo Eldia, defendendo Parades e salvando várias vidas. E eles que também acreditavam a mesma coisa, cada um na sua própria perspectiva. Mas como o próprio Flock disse em uma das suas frases mais épicas, que foi a frase que demonstrou que Flock realmente tinha razão o tempo todo, é que se Eren fosse parado de alguma forma, Parades não teria futuro. E olhando nas páginas finais do capítulo de Shingeki no Kyojin, nós vemos que realmente ele estava certo o tempo todo. As vítimas do estrondo. Olha, essas pessoas sofreram um pesadelo muito mais do que qualquer outra pessoa na face da Terra. Primeiro, eles viram um comunicado do Eren. O Eren avisou: olha, eu tô indo matar todo mundo. Eu vou pisotear em todo mundo. Eu vou fazer todo mundo virar pastel de agora em diante. Não importa quem vocês sejam, não importa qual seja a sua ideologia, eu vou pisar em todo mundo fora da Ilha Parades, desde idosos, crianças, todas as pessoas. Não importa o quão inocente você seja, não importa quais sejam os seus pecados, você será eliminado hoje. E de repente, eles veem gigantes colossais caminhando na direção deles. Não adianta correr, não adianta ficar em lugar nenhum, porque passos gigantescos vão esmagar tudo por esse mundo, achatando a terra por onde passam. E essas pessoas, depois de correr até perder o fôlego, ainda olhavam para trás e viam os gigantes vindo esmagá-las. Muitas se espremeram em despenhadeiros, na dura escolha de pular e perder sua vida ou ficar e esperar ser esmagado. Não havia lugar mais para correr. E por mais que eles estivessem apavorados, com medo e tentando salvar suas próprias vidas, escapar de gigantes de 60 metros não é nada fácil. E assim, incontáveis vidas foram perdidas diante os pés dos gigantescos titãs do estrondo. A primeira Ymir Fritz. Essa foi sem dúvidas uma morte extremamente dolorosa e demorada, porque o sofrimento de Ymir durou 2000 anos. Ymir viveu como uma escrava quando criança e depois viveu como uma escrava com superpoderes, digamos assim. Depois que ela obteve os poderes de Titã, ela continuou sendo escrava, teve filhas e foi devorada. Nos seus últimos momentos, Ymir pulou na frente do rei para salvá-lo e tomou uma lança que atravessou a sua coluna. O seu corpo estando completamente perfurado por aquela lança, Ymir morreu. Morreu sabendo que defendeu o rei Eldiano e que sua geração continuaria. Logo depois disso, seu corpo foi cortado em pequenos pedaços e suas filhas, ainda crianças, foram obrigadas a devorá-la para obter os seus poderes de Titã. A partir daí, Ymir foi para o mundo da consciência, um lugar onde ela ficaria na forma de criança como escrava pelo resto da eternidade. Pelo menos assim ela pensava. O tempo nos caminhos passa diferente do tempo no mundo real, e pouco tempo lá pode ser muito tempo no nosso mundo, como vice-versa. Ymir ficou um incontável tempo nos caminhos e aprendeu sobre tudo, mas nunca conseguiu se libertar da sua própria prisão. Ymir era uma escrava por opção. Ela escolheu o seu próprio caminho e, mesmo tendo um gigantesco poder, ela seguiu servindo o rei. Depois de 2000 anos, somente no capítulo 139, depois que Eren tinha feito tudo o que fez e Mikasa tendo cortado a cabeça de Eren, quando os poderes de Titã finalmente começaram a desaparecer, Ymir se tornou livre para finalmente poder descansar a sua alma. Talvez ela não tenha sofrido tanto na sua morte, mas seu pós-vida como escrava foi um sofrimento muito difícil de imaginar para qualquer um de nós mortais. 2000 anos servindo a família real e fazendo todas as suas vontades, acatando todos os seus desejos, até o momento que o rei 145, o rei das muralhas, decide mudar um pouco as regras do jogo e fazer com que as pessoas que têm o Titã Fundador tenham algumas limitações. Limitações essas que não deixavam com que eles voltassem a entrar em guerra, criando assim
assim um mundo de paz. Ymir se via em uma situação cada vez mais impossível de encontrar a sua liberdade. E quando finalmente Eren a abraçou e a entendeu, Ymir chorou. Mas ela chorou porque ela tinha encontrado a sua liberdade. O caminho para finalmente ser livre estava ali, diante os olhos de Ymir. E essas foram algumas das piores formas de deixar o mundo em Attack on Titan. Se você se lembra de mais alguma que seja marcante, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, compartilha esse vídeo e até a próxima.